É com muita alegria que a gente recebe a cada um nessa manhã cheia desse friozinho, né? Mas que a gente, com essa certeza, né, que a gente iria ser aquecido aqui nesse ambiente, né? Nesse cuidado que o Pai tem com cada um de nós, segurando na mão de cada um e trazendo cada um aqui hoje para a gente receber essas energias que, né, vão nos refazer para a gente seguir a nossa caminhada. E para a gente ir se harmonizando ainda mais, depois dessa música tão calorosa e tão gostosa, né? A gente vai ler uma mensagem aqui da Joana, em que ela diz assim para a gente: torna-te pacificador. Onde te encontres, estimula a paz e vive em paz. Os tumultos que aturdem os homens e as lutas que se travam em toda parte poderiam ser evitados, ou pelo menos contornados, se os homens mantivessem o espírito de boa vontade uns para com os outros. Uma ofensa silenciada, uma agressão desculpada, um golpe desviado evitam conflitos que ardem em chamas de ódio. Confia na força da não violência e a paz enflorescerá o teu e o coração de quantos te acerquem de ti. Isso. Então, envolvidos por essa mensagem de luz, por essa oportunidade que a gente tem através do Evangelho de escolher a boa parte, nós nos unimos nesse momento, Senhor, em oração, agradecendo essa oportunidade, esse convite que nos foi feito para estarmos aqui, para termos a possibilidade de recebermos as Tuas orientações através desse roteiro maior, que é o Evangelho, na vida de cada um de nós, para que possamos cada vez mais juntos abraçarmos essa proposta de acolher esses ensinamentos e, sobretudo, compartilhar e viver esse Evangelho através do outro. Que possamos, nesses instantes preparados para cada um de nós, estarmos atentos, de corações abertos, a tudo o que for proposto aqui nessa manhã. Que nesse momento a nossa irmã Cristina possa ser envolvida nesses bálsamos de paz, de esperança, para que ela possa transmitir tudo aquilo que com tanto carinho ela preparou para cada um de nós. Obrigada, Senhor, por essa oportunidade. Fique conosco, que assim seja. E hoje a gente recebe a Cristina com todo carinho, né? Que vai falar de mais um capítulo do Pão Nosso. Obrigada, Cristina. Bom dia a todos. É sempre uma alegria estar aqui nesta casa, que acolhe a gente com tanto carinho. E apesar do frio, a gente se sente tão aquecida, né? Aqui, né, juntinhos. E quando me foi proposto esse capítulo, né, a gente sempre fica um pouco inseguro, porque comentar uma página de Emmanuel, né, é muita pretensão nossa. E é claro que a gente vai trazer, né, um entendimento, a inspiração que nos chegou para compartilhar com vocês. E quando a gente já pensa em estarmos aqui numa manhã de domingo, num frio, isso para nós é de uma grande alegria, porque a gente já encontrou, né, esse caminho, que é o caminho que Jesus nos aponta, os teus ensinamentos. Então, quando a gente está nessa busca pelo conhecimento, que a doutrina tão bem nos traz, né, que nos liberta, nós já estamos aí no caminho do êxito, né? E provavelmente nós chegamos aqui, como a maioria de nós, né, pelos insucessos, pelas dores. E quando nós vamos, né, mergulhando cada vez mais no Evangelho, as nossas dores vão diminuindo.
Assim aconteceu comigo. Eu acredito com cada um de nós, não é verdade? Porque a gente vai se esclarecendo. E aí, nessa manhã, a gente vai pensando, né, já nesse capítulo, que este momento é um momento muito importante para nós. Essa nossa encarnação é um presente valioso que nos foi concedido por Deus, para que a gente possa reparar, né, aquelas faltas que ainda não conseguimos vencer. Então, estar aqui hoje, numa casa espírita, numa reencarnação, se a gente for pensar, gente, é um presente, já é um êxito, né, estarmos aqui. E lembrando um pouco sobre essa questão de como é importante a gente refletir, né, sobre essa oportunidade que em muitos momentos, principalmente nos momentos de insucesso, nos doem tanto, né? Poxa, por que eu estou passando por isso? Por que não deu certo aquilo que eu programei com tanto carinho? E aí a gente vai ver que não deu certo, mas que aquela experiência trouxe algo de positivo para nós. E lendo o livro do Manuel Filomeno de Miranda, Temas da Vida e da Morte, ele tem a página, que é o primeiro capítulo, que é Reencarnação, Dádiva de Deus. E é dádiva de Deus mesmo. Imagina se a gente não pudesse, né, retornar aqui para reparar as nossas faltas. E esse nosso retorno, gente, ele é feito com muito carinho. A gente precisa entender, né, que nós estamos aqui, mas que existiu todo um aparato, toda uma programação carinhosa para que a gente pudesse estar aqui mergulhado na carne novamente. E olha só o que ele nos diz, né? Ele fala que em clima de prece, entre promessas de luta e coragem, sobre o apoio de abnegados instrutores, o espírito, quer dizer, nós, mergulhamos no oceano compacto da psicosfera terrena e nos vinculamos à célula fecundada, dando início a um novo compromisso. Então, é muito bonito a gente imaginar que lá no plano espiritual existiu um grupo de irmãos que programaram para que a gente pudesse estar aqui hoje. E olha só, eles dizem para a gente que é em clima de prece. Então, lá no plano espiritual, eles continuam, né, orando, desejosos de que a gente tenha êxito na nossa programação. Eles falam que lá na espiritualidade, aqueles que nos amam ficam expectantes e interessados pelos acontecimentos. Isso nos mostra que eles estão sempre nos olhando, né? Estão se aproximando de nós, torcendo por nós. Às vezes, quando a gente está com alguma dificuldade, a gente não percebe que estamos sendo acompanhados. No Livro dos Espíritos, vai nos dizer que nós, além do nosso mentor que nos acompanha, nós temos espíritos que são simpáticos a nós. São espíritos familiares, amigos, às vezes alguns que a gente nem lembra. Porque a gente tem uma questão muito importante e muito boa ao nosso favor. Muitas vezes nós fazemos algo em benefício do outro, tão desinteressados, que a gente não entende o bem que aquilo fez para o outro. Porque a gente fez de coração. Mas aquele que recebeu o benefício, ele tem um sentimento de gratidão. E essa gratidão, ela vai além dessa vida. Então, é muito importante a gente saber desses vínculos, né, dessas pessoas que estão no outro plano, mas que estão torcendo pelo nosso êxito. E eles dizem que quando nós conseguimos, né, o êxito do renascimento, nós continuamos esse intercâmbio. Durante esses primeiros momentos da nossa vida, durante a infância, esses irmãos estão muito próximos de nós, nos auxiliando, né? E, à medida que o corpo vai se absorvendo ao espírito, estes vão tomando mais conta de si como espírito. A gente sabe que quando a gente entra lá para os 10, 12 anos, a gente vai tomando de volta a nossa personalidade, a rédea da nossa própria vida. E esses momentos são muito difíceis para nós. E durante a nossa vida toda. Por isso, quando a gente está num momento feliz, é muito agradável para nós, né? E às vezes a gente até esquece
de uma prece, de nos conectar com a espiritualidade, de perceber esse amparo que temos, mas nos momentos de insucessos, estes são os momentos de maior conexão. Então, nos momentos de insucessos, eles nos permitem mais essa aproximação com o mundo espiritual. E ele continua dizendo para nós que o nosso retorno também, ele é feito com altos índices de fracasso, com agravamento de responsabilidade, de insucesso, em decorrência da nossa invigilância. É por isso, às vezes, quando a gente está tudo bem, tudo tranquilo, né, a gente não se preocupa em vigiar. E aí, quando a gente tem, né, aquele tropeço na nossa vida, que a gente considera um insucesso, a gente busca os recursos, porque a gente tem dentro de nós, na nossa consciência, essa certeza de que algo existe além daquilo que a gente vê, que chega aos nossos olhos, né? Então, esses nobres cooperadores do bem, eles, né, nos protegem para que a gente consiga trilhar o roteiro de uma forma bem segura. E eles estão sempre ao nosso lado. Olha que interessante, né? A gente pensar que quando eu estou num momento difícil da minha vida, eu preciso pedir. Porque quando eu peço, como diz o Evangelho, pedi e obterei, batei e abrir-se-vos-á. Isso é mostrando para nós que a gente precisa reconhecer que somos todos necessitados. Na verdade, todos nós somos necessitados, né? E ele vai dizendo aqui para nós que a reencarnação é o maior investimento da vida ao espírito em processo evolutivo. Então, estar aqui, né, é esse presente divino para o nosso processo evolutivo, não tem outro jeito. E quantas vezes e quantas já vivemos, né, de sucessos e insucessos ao longo da nossa trajetória? Muitas. Ainda viveremos outras tantas. Porque muitas vezes aquilo que a gente acha que é o insucesso é o que nos traz de novo para o caminho reto, né? Às vezes eu estou buscando os atalhos e aí eu preciso passar por uma experiência para que eu possa acordar, despertar e voltar novamente. Então isso vem às vezes através de uma enfermidade, de um insucesso financeiro. E aí, quando a gente vê lá na frente, né, mais amadurecidos, a gente percebe, nossa, foi difícil viver aquilo tudo, mas eu consegui. Eu vi que se eu não tivesse passado por aquilo, eu não teria hoje a condição que eu tenho, eu não seria essa pessoa que eu sou. Cada um de nós tem essa plena consciência, né, de que aquilo de triste, de infeliz que nós vivemos até então, fez a gente chegar até aqui, fez a gente buscar Jesus, né? E aí a gente busca, né, nesse versículo que é de Paulo, uma carta aos Filipenses, quando ele vai dizer, né, sei viver na penúria e também sei viver na abundância. Quando a gente pensa nesse versículo, a gente pensa no bem material, né? Dele falando do momento, né, glorioso, onde ele tinha tudo, onde ele tinha o poder, onde ele tinha tudo à sua volta, mas também aquele outro momento onde ele, né, após o encontro com Jesus, ele se transforma e ele vai ter, né, o afastamento daquelas pessoas queridas ao seu coração, à sua família, e ele vai também não ter recursos financeiros para se manter, e ele vai viver na escassez. E tem um detalhe muito interessante lá no Evangelho que vai dizer que, como ele era tecelão, ele vivia daquilo que ele ganhava. Ele era uma pessoa que ele não aceitava muitos recursos, que às vezes chegavam para as igrejas, né, os recursos financeiros, mas ele não aceitava. Ele vivia daquilo que ele produzia. É muito interessante. E então, quando eu penso em Paulo, quando ele diz da penúria e da abundância, se nós formos pensar, né, assim, pelo lado espiritual, qual seria o momento de abundância e de penúria de Paulo, né? A abundância, né, que a gente pensa que é o poder,
que era o status, aquilo tudo que ele viveu, né? O mando, a posse. Quando ele pensava naquilo tudo, após o encontro com Jesus, aquilo para ele trazia uma tristeza enorme. É aquilo, a gente quer apagar, né, o passado da gente. Com certeza ele queria apagar aquilo da vida dele. Foi muito sofrido ele caminhar, trazendo sempre essa lembrança. E o que seria então a abundância para Paulo? Esse momento, a partir do encontro com Cristo, onde ele tem essa abundância de amor, de fé, de coragem, né, para prosseguir a sua caminhada. Então, para nós, às vezes, a gente precisa avaliar o que é abundância, o que é escassez, né? A gente está falando aqui no âmbito espiritual. E como nós somos espíritos, né, nós estamos vivendo uma experiência material, mas somos espíritos imortais. E aí nós precisamos pensar nessa abundância espiritual, que sempre são essas as questões que a doutrina nos convida, né? E quando Paulo vai escrever essas cartas, e ele vai falar, né, dele, da sua situação, da sua vivência, ele vai fortalecer aqueles irmãos, os seguidores do Cristo. Quando ele vai dizer o seguinte: permanecei firmes no Senhor, porque ele já fazia isso. A gente só pode dar ao outro e orientar o outro daquilo que a gente já tem. E ele dizia também: sejam felizes sempre no Senhor, fortalecendo aqueles irmãos que estavam nas dificuldades, para que eles pudessem estar sempre fortalecidos na certeza de que eles não estão sozinhos, que Jesus está ao lado deles, que o olhar sereno do Cristo alcança cada um de nós. E ele falava também: não andeis ansiosos por coisa alguma. Como que a gente é ansioso, né, pelas coisas do mundo? Como que isso nos traz tanto desequilíbrio, a gente querer, né, uma coisa e não poder. Mesmo às vezes sabendo que aquilo não vai ser bom, mas naquele momento a gente acha necessário. E aí eu sempre penso que nós, como não estamos sozinhos, como nós vemos, né, durante a nossa trajetória, nós temos irmãos abnegados que estão sempre ao nosso lado, tentando nos despertar. A gente fica pensando em Jesus, porque em momento algum ele nos abandona. E o olhar do Cristo para nós é um olhar dentro, né? Jesus consegue alcançar as nossas fragilidades mais íntimas. E Ele sabe do que nós necessitamos. O nosso olhar não, o nosso olhar é muito superficial. Então, quando nós olhamos para as pessoas e às vezes vemos essas situações difíceis, nós não conseguimos atingir esse nível, porque a gente não, no momento que nós estamos vivendo aqui na Terra, pouco a gente tem o tempo disponível para compreender as situações de cada um de nós. E isso nos leva muito ao sofrimento, né? A esses estados de penúria. Quando nós nos interessamos em atingir um pouco mais daquele que está ao nosso lado, a gente vai poder ajudá-lo a sair desse processo. Porque o ouvir hoje, aqui na Terra, é um dos recursos mais valiosos que nós temos para auxiliar aqueles irmãos que estão caídos à beira do caminho, né? E a gente pensa, né, quando Paulo vai trazer essa carta aos Filipenses, ele continua dizendo que ele não diz isso porque esteja necessitado, pois que aprendi a adaptar-me a todas as circunstâncias. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de ser contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passado necessidade. Para nós ainda é muito difícil, né? Para nós ainda é muito difícil. Mas ele fala que é algo muito interessante. Ele falou que aprendeu. Quer dizer, ele aprendeu. O que é a Terra para nós, né? É uma escola, ela também é um hospital, né? Ela, às vezes, é até uma penitenciária. Então, todos nós que estamos mergulhados aqui,
nessa reencarnação, nós estamos aqui como aprendizes. Então nós temos que aprender, e é todos os dias que a gente aprende, né? A nos adaptar às novas, né, situações que nos chegam. E ele vai dizer que sabe passar necessidade e também a ter fartura. E ele conta para nós aqui depois: aprendi o segredo de ser contente em toda situação. Eu acho que é uma busca nossa também, a gente aprender a ser feliz em qualquer situação. E como que isso vai acontecer, né? Só quando a gente realmente tiver essa fé fortalecida em nós, essa certeza de que nós não estamos sozinhos. Porque às vezes dá essa sensação, não dá? Uma sensação de que parece que a gente está sozinho, que ninguém está olhando para nós, que a gente está abandonado. Essa é às vezes a sensação que a gente tem. Isso traz uma tristeza muito grande no nosso coração, né? Mas ele vai dizer para nós também, quando a gente, né, vê essas pequenas linhas traçadas, que ele já está dizendo para nós da transitoriedade dos bens terrenos. Nada é nosso, né? Como é bom quando a gente começa a perceber que nada é nosso. Eu tenho um amigo que ele fala assim: estou proprietário desse carro, estou proprietário dessa casa. Isso é muito bom, é um trabalho de todo dia. Eu não tenho nada. Isso é muito bom quando a gente começa a perceber que a gente não é dono de nada, que tudo que nós temos, né, que nós adquirimos aqui de bens materiais, vão ficar aqui. Eu não vou levar nada. E quando eu exerço, né, esse desapego, isso nos traz um benefício muito grande. Me torna mais leve. É mais fácil a minha caminhada aqui. E ele vai dizer que não é um conformismo passivo. Quer dizer, eu não estou ali aceitando aquela situação, parado, estagnado, esperando que as coisas caiam do céu. Eu continuo o meu trabalho, né? A minha reforma íntima, a minha busca. É isso que é o convite, né? A gente não pode ficar estagnado, esperando que as coisas aconteçam. Tanto quando eu estou num momento de êxito, de insucesso, eu tenho que buscar os recursos. Eu tenho que falar sobre isso. Quantas vezes, né, a gente está enfermo, por exemplo, que é um momento tão delicado na nossa vida, e às vezes a gente não interage com ninguém, a gente fica ali sofrendo sozinho por um bom tempo, até que a gente desperta para buscar alguém para falar sobre aquela situação. E aí a nossa melhora já começa a acontecer, né? Porque às vezes eu só precisava daquilo, de alguém para falar, que aquilo seria já o início da minha cura, né? E como é bom a gente, né, buscar aprender todos os dias a usar os recursos que estão à nossa volta. E ele vai nos trazer também, que é Mateus, né, lá no capítulo 6, nos versículos 33 e 34, um convite para nós. Mas buscais primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal, né? Às vezes a gente está sofrendo, pensando assim: não vai ter jeito, não vai dar certo, né? Já com aquele processo que a gente tem de negativo, de não acreditar, de não confiar. E ele vai dizendo para nós, né, não se preocupeis com o dia de amanhã, que o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Quer dizer, quantas vezes a gente sofre, né, quando a gente está, por exemplo, aguardando o resultado de um exame. Isso para nós é um momento terrível, né? Mas a gente não pensa o positivo. A gente já pensa: eu acho que vai dar alguma coisa. Nossa, e a gente já começa a estar naquele processo de sofrimento, né? E a gente já entra num processo de tristeza, né, de insucesso. E eu lembrei, quando estava estudando, eu lembrei de um momento de Paulo, onde ele se encontrava dessa forma muito triste. Por quê? Né? Ele já havia sido aceito lá na Casa do Caminho, já estava caminhando, já havia passado lá pelo deserto, mas ele resolveu visitar
a sua família. Ele já sabia que a mãe dele tinha desencarnado, que a irmã dele já não morava lá, mas o pai dele estava lá. Ele resolve ir lá rever os amigos, o pai. E o que acontece? Ele chega, ninguém quis recebê-lo, né? E ele ficou muito infeliz, né? Ficou assim, se sentindo sozinho, abandonado. Nesse momento, né? Poxa, eu consegui tantas coisas já venci tantas coisas, mas agora eu estou nesse deserto, nessa solidão, me sentindo abandonado dos meus afetos queridos. Porque essa mudança, vocês já perceberam quando a gente muda, né? Às vezes muda até as nossas relações. Algumas pessoas se aproximam, outras se afastam, mas isso aí, né, é de cada um de nós, são escolhas que nós fazemos, né? E aquilo que a gente considera um bem para nós, para o outro ainda não é. Então, a nossa caminhada é individual. Nós temos que ter essa certeza. Por mais que a gente ame, a gente não consegue caminhar pelo outro, né? A gente é mãe, né? A gente às vezes fala: "Oh, meu filho, é esse o caminho", mas às vezes ele não está preparado, não está amadurecido para aquilo. Então, a gente precisa deixar ir, né? Certo sempre de que não estamos sós. Eu lembrei muito, quando estava fazendo esse estudo, desse momento de tristeza, onde Paulo já estava ali, né? Pensando no que ele já conseguia ver, o que ele já conseguia sentir dessa aproximação com o Cristo, e essa incompreensão daqueles que ele amava. E ele vai, né, adormecer. Ele estava muito cansado. Ele vai adormecer. E durante o sono, em desdobramento, ele vai ter um encontro muito bonito. Ele vai se perceber num local muito bonito e vai encontrar Abigail e Estevão. Abigail, que era o grande amor da vida dele. Vou dar uma dica para vocês. Quem não leu ainda, gente, estão lá registrados no livro Paulo e Estevão. E aí, olha como que a ajuda chega quando a gente abre o coração, né? Ele vai ter esse encontro, onde vai trazer para ele um consolo muito grande, um fortalecimento para ele dar continuidade o propósito que ele tinha na vida dele, né? Como vaso escolhido, como diz Jesus. Ele tinha um caminho muito longo, né? E muito difícil a seguir. Mas quando ele tem esse encontro, isso fortalece muito. Porque lá no livro, Abigail vai falar com ele como ele deveria seguir, qual seria aquilo que iria ajudá-lo para que ele conseguisse vencer as dificuldades. E ela fala com ele 4 palavrinhas, muito importante para nós, né? Ela fala com ele assim: primeiro, Paulo, ama. Como é difícil amar, né, gente? Principalmente quando a gente está numa dificuldade, né? A gente se acha tão só, tão assim, afastado de tudo e de todos, que a gente não consegue ter esse olhar. Depois ela fala para ele trabalhar. Trabalha. E esse trabalho não é um trabalho braçal, é um trabalho íntimo, que a gente tem que fazer todos os dias. Como diz o nosso Santo Agostinho, todo dia, antes de dormir, que a gente passe em revista a nossa vida, né? Tudo aquilo que a gente precisa reparar, para que no outro dia a gente esteja fortalecido para dar continuidade. Porque a gente tem visto aqui na Terra, nesse momento, devido às dificuldades que estamos vivendo, porque estamos ainda num momento onde a Terra é um planeta de provas e expiações. Ninguém ainda está aqui numa condição, né, de elevação, a não ser aqueles que vieram com essa missão. Então, nós estamos ainda sofrendo. E para que a gente consiga, né, passar por esse caminho um pouco mais fortalecidos, a gente precisa buscar, né, no Evangelho, buscar naqueles que nos amam, que estão à nossa volta, estendendo a mão, aquilo que nos fortalece para a nossa caminhada. Então ela fala do trabalho. E ela fala outra palavra: espera.
Porque às vezes a gente é tão ansioso, né, como ele diz, né? A gente fica tão preocupado com o dia de amanhã que a gente quer a coisa para ontem. E a gente não sabe esperar. A gente não tem ainda a fé, né? A gente acha que não vai dar certo. E vai dar, né? E perdoa. Porque o perdão, eu lembro muito do Pacini, ele sempre falava assim, o perdão é libertador. Enquanto a gente não perdoa, a gente está numa prisão sem grades. E isso nos leva ao insucesso espiritual. Por quê? Nós estamos aqui para melhorar, não é? Toda vez que a gente mergulha aqui, a gente tem como objetivo a nossa evolução espiritual. E quando a gente não perdoa, a gente estagna, né? A gente dá uma parada. E aí, como que a gente vai voltar para o plano espiritual, carregando em nós esse sentimento, né, que estamos aprisionados ainda? Então, estar aqui, né, o êxito da nossa estada aqui é fazermos o dever da melhor maneira possível, buscando, né, nos reformar intimamente, buscando os caminhos que nos levam ao nosso processo evolutivo. Então, toda vez que eu me encontro, né, numa tristeza, numa situação dolorosa, onde eu me sinto, né, inferiorizado, onde eu me sinto diminuído diante da vida e da sociedade, eu preciso buscar os recursos, porque diante de Deus ninguém é menor. Todos nós somos muito amados e a gente precisa sentir esse amor, né? É muito importante para nós. Hoje a gente entende que esse amor de Deus, ele não alcança só os bons, né? Como diz lá João, Deus é amor. Então Deus ama aquele que já avançou um pouquinho, mas também aquele que ainda está lá na retaguarda, aquele que ainda está distante, aquele que ainda erra, que comete atrocidades. O que Deus nos permite? O tempo, para que a gente, né, possa, ao longo dessas caminhadas sucessivas, nos reformarmos intimamente. E é tão bonito que tem uma página também do Emmanuel, onde ele vai dizer que aquele que hoje, né, ele está aí cometendo erros, deslizes graves, amanhã pode ser aquele enfermeiro que vai nos oferecer um copo d'água. Então a evolução, ela é individual. Nós podemos, às vezes, numa encarnação, evoluir uma quantidade, né? Então isso depende de cada um de nós, né? E o Leon Denis, ele vai dizer que cada experiência desafiadora que vivemos oferece ao espírito chance de crescer, aprender com os erros e avançar gradualmente em direção a uma consciência mais elevada e harmoniosa. Então, todos esses momentos de insucesso que a gente passa, de dificuldade, são desafiadores, mas eles nos ajudam a crescer, a aprender, né? Sendo a escola da vida, né? Essa escola que é a Terra. Por exemplo, uma doença. Conversando certa vez com uma amiga, eu a conheci depois que ela já havia enfrentado uma doença muito grave, uma leucemia, que é algo muito difícil. Ela teve que fazer o transplante da própria medula. E ela ficou isolada por muito tempo, uma médica. E eu a conheci depois, já num outro momento da vida. E certa vez eu comentei assim: nossa, você é tão alegre, né? Tão feliz. Aí ela falou: não, mas eu não era. Eu não era, pelo contrário. Eu era uma pessoa assim, muito exigente comigo e com os outros. Achava tudo sem graça. Porque a gente gosta de sair para tomar um café. Aí ela falou: nossa, sair para tomar um café com um amigo, isso para mim era uma perda de tempo. E aí, depois que eu passei por esse processo todo, eu fui despertando para essas coisas pequenas que se tornaram grandes para mim. Então, olha que coisa boa, né? Aquela dor, aquela dificuldade, aquele momento infeliz da vida dela,
despertou ela para aquelas coisas simples do dia a dia, mas imprescindíveis para a nossa felicidade. Porque é imprescindível para nós, né, ter momentos onde a gente possa estar ali interagindo com as pessoas, nessa troca de experiências que vão nos ajudar para que a gente tenha êxito durante a nossa caminhada aqui na Terra. E aí, também, né, a gente tem essa fala do Cristo, através de Mateus, quando ele nos fala para a gente não ajuntar os tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consome, e onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntar tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consome, e onde os ladrões não minam, nem roubam, porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. E isso, por que a gente precisa pensar todo dia? Que a gente lembra também de Jesus nos dizendo, daquele homem, né, que só pensava em guardar a sua produção em celeiros, e ele construía mais celeiros, e certo dia, né, durante o seu sono, Jesus vai dizer, né, a ele: louco, amanhã mesmo te pedirão sua alma, né? E a gente tem que pensar nisso, a gente tem que caminhar aqui na terra, estando no êxito ou no insucesso, na abundância ou na penúria, pensando que nós não somos daqui. Quando nós retornarmos, o que nós levaremos conosco? Como é a construção do todo dia, eu não sei o que será de mim, né? Amanhã. A gente escuta assim: nossa, fulano tão jovem, né? Partiu. Esses dias mesmo, né, a gente estava vendo um acidente, uma jovem, 20 anos, estava na calçada, o carro foi, atropelou. Quantos planos que a gente ainda tem, quantas coisas que nós queremos realizar. Por isso que é bom a gente trabalhar, né? Não ter esse temor da morte, porque a morte não existe, mas a vida, essa oportunidade aqui, ela é valiosa para que a gente transforme, né, realmente numa vida em abundância, uma vida real, que é muito mais do que essa aqui, né? É a vida espiritual. E o Emmanuel, né, nessa página que nós vamos começar a ler agora, ele vai fazendo uma reflexão muito importante sobre o capítulo que ele nos propõe, que é êxito e insucesso, quando ele diz para nós que em cada comunidade social existem pessoas numerosas, demasiadamente preocupadas quanto aos sucessos particularistas, afirmando-se ansiosas pelo ensejo de evidência. Nossa, parece que é aqui na Terra, né, que está acontecendo isso. É o que a gente vê. São justamente as que menos se fixam nas posições de destaque, quando convidadas aos postos mais altos do mundo, estragando desastradamente as oportunidades de elevação que a vida lhes confere. E aí a gente vê lá no Evangelho, né, que muito será dado, mas também muito será cobrado. Aquele que tem, né, algo a mais, vamos dizer, de bem material, isso é muito importante. Porque imagina, se nós estivéssemos todos na mesma condição financeira, né? Seria muito difícil o progresso da humanidade. Mas aquele que tem mais, ele tem que favorecer aquele que tem menos. Ajudar, né? Estender a mão, dar emprego, dar oportunidade. Mas não dar só o material, mas dar um pouco de si, daquilo que ele já conquistou. E muitas vezes a gente vê, né, na Terra, ainda situação semelhante, de pessoas, né, muito abastadas, muito vaidosas, que esquecem aqueles que estão à sua volta, que não conseguem enxergar o outro, porque a gente precisa se ver no outro, né? Porque se a gente não se vê no outro, a gente não consegue compreender a penúria da vida. Quando a gente não tem o tempo para identificar o irmão que está ao nosso lado, as necessidades dele, a gente não consegue ser feliz. Dizem que certa vez um homem estava muito enfermo, foi buscar, né, a se aconselhar com Chico, e ele vai lá na casa do Chico,
E aquela senhora que ajudava o Chico lá nas tarefas da casa, falou assim: Chico, o senhor conhece esse homem? Ele é muito rico. E o Chico vai dizer: ô minha filha, ele tem dinheiro. Já dizendo para nós, né, que a riqueza não está no bem material. E é muito isso. Às vezes a gente fica tão vaidoso diante da vida, das questões materiais, que são muito importantes, porque se nós trabalhamos, nós devemos ter o conforto, né, da casa, do carro, mas que isso não se torne algo que nos dificulte a nossa caminhada, que seja algo que nos torne mais leve, que faça com que a gente siga, né, pelo caminho do bem. E ele continua dizendo para nós que quase sempre os que aprenderam a suportar a pobreza e que sabem administrar com mais propriedade os recursos materiais. Por essa razão, um tesouro amontoado para quem não trabalhou em sua posse é muitas vezes causa de crime, superatividade e perturbação. E aí, vendo isso, né, a gente pensa: por quê? Nós somos responsáveis por isso tudo, como sociedade, né? Porque a gente, às vezes, tem esse olhar mesmo. A gente olha pela posse material ainda, olha pelo que a pessoa tem. E nós estamos hoje, né, cada vez mais sendo convidados a ser e não ter. O ter é uma consequência. O ser deve ser a realidade para a nossa vida, né? O que eu quero? O que eu quero construir nessa oportunidade dessa encarnação? O que eu preciso? O que é importante para mim? Né? Às vezes isso acontece. Aqueles, né, que vivem uma situação de penúria financeira, eles às vezes se revoltam também com aquela situação. E quando eles conseguem, né, aquisições maiores, realizações maiores na vida, eles se tornam mais endurecidos. Por quê? Eles se sentem muito ameaçados, né? Se sentem discriminados porque sofreram. Às vezes o sofrimento, ele nos leva a um processo de atalho, né? A gente sai do caminho reto, porque é uma dor. E tudo que é dor, se não for curada, se não for trabalhada, continua aberta, é uma ferida aberta, né? Então, o tesouro amontoado para quem não trabalhou em sua posse é muitas vezes causa de crime. A gente tem esse tesouro. Qual que é o maior tesouro, né? Que está no nosso coração. Esse que está aí, né, no mundo, ele é importante, mas ele não vai superar aquelas aquisições que nós já temos de bondade, né, de amor ao próximo, de compreensão, tudo isso que realmente nos eleva. E ele vai nos dar uma advertência quando ele diz, ele chama atenção para nós, pais, que temos a responsabilidade na condução desses espíritos que nos são delegados, né? Porque como nada é nosso, os filhos também não são, né? Eles foram empréstimos para que a gente possa cuidar. Tudo aquilo que nos é emprestado, a gente tem um cuidado dobrado, já perceberam? Tudo que nos é emprestado, a gente tem cuidado dobrado. Pais, ele vai dizer, trabalhadores e honestos, formarão nos filhos a mentalidade do esforço próprio e da cooperação afetiva, ao passo que os progenitores egoístas e descuidados favorecerão nos descendentes a inutilidade e a preguiça. Então, como a gente conduz a nossa vida, né, como provedor, como pai, como mãe, nós seremos o exemplo para aqueles que estão ao nosso lado. E aí a gente fica pensando hoje aqui na Terra, uma coisa que me preocupa, que eu sempre falo, se nós não temos autoridade moral, como que a gente educa? Como que a gente consegue educar uma sociedade? Se eu, né, não faço aquilo que é o correto. E a gente tem sempre os olhares, né, para nós. Nós somos aquele ídolo, né? O pai é o ídolo do filho, a mãe. E aí, quando o filho vê o caminho que o pai está trilhando, na maioria das vezes ele quer trilhar aquele mesmo caminho. E a nossa fala, ela é muito importante,
eu tenho que falar daquilo que eu faço, porque a gente já entende o que é real, o que não é, né? E eu fiquei pensando, como nos diz lá no Livro dos Espíritos, na questão 582, que tem uma pergunta que Kardec vai fazer aos espíritos: pode considerar como missão a paternidade? E ele vai dizer, é sem contestação uma verdadeira missão. Olha, então, né, a nossa responsabilidade diante da condução daqueles que estão conosco, ao nosso lado, né? E ele vai dizer que Deus coloca o filho sobre a tutela dos pais, a fim de que estes o dirijam para a senda do bem. Então, nós temos esse compromisso, né, daquele filho, quando ele tropeça, tem um pouco da nossa responsabilidade naquele tropeço dele. Isto, se nós fizermos aquilo que temos condições de fazer, que está no nosso alcance, de melhor em benefício daquela criatura. Se nós, eles vão dizer, se nós fizemos tudo aquilo que podíamos fazer, após acolher aquele espírito, mostramos para ele o caminho do bem, orientamos da melhor maneira possível, aí a responsabilidade se torna dele. Então, até um certo momento, a responsabilidade é nossa. Então, os insucessos deles estão também de acordo com aquilo que nós ofertamos. Então, nós temos que ter esse cuidado, né, de seguir um pouco esse pensamento que nós, na verdade, somos condutores de almas, né? Nós estamos aqui com essa oportunidade de acolher filhos de Deus para conduzi-los na senda do bem. Então, é muito importante. E, às vezes, né, a gente vê, por nossa indisciplina, quantas situações que a gente percebe à nossa volta, né, de dores, de sofrimento, de insucessos, que criaturas, né, sofrem. E aí, a vida na Terra, o que ela é para nós, né? Para que a gente tenha êxito aqui na Terra, a gente precisa seguir um roteiro mais seguro, né? E o Emanuel Filomeno de Miranda, ele vai dizer que a Terra é um projeto educacional, que é a escola, né? Onde a lei divina dá ao espírito a oportunidade do renascimento junto a seres que têm condições de ajudá-lo no seu aprimoramento. Então, aqueles que chegam no nosso lar, como filhos, eles estão no lugar certo, na hora certa, que foi tudo organizado para que eles pudessem estar ali. Então, nas obras de Deus, não existe o acaso, né? Tudo está de acordo. E continuando aqui, Emmanuel vai dizer que Paulo de Tarso, na lição da igreja de Filipos, refere-se ao precioso imperativo do caminho no que nos reporta ao equilíbrio, demonstrando a necessidade do discípulo quanto à valorização da pobreza e da fortuna, da escassez e da abundância. Por que a gente pensar, por que eu estou nessa situação, né? Não é para quê? Por quê? Eu sou um necessitado. Então, aqueles momentos que eu estou vivenciando, conforme já temos a compreensão, através da literatura espírita, aquilo que eu causei, eu vou ter que vivenciar. É uma lei de causa e efeito. Então, às vezes, eu estive na abundância do poder, da riqueza, e eu não fiz bom uso. Então, eu preciso, às vezes, experimentar, porque isso vai me ajudar na minha construção como espírito imortal. É o equilíbrio, né? Eu preciso, e quantas vezes a gente, às vezes, está numa situação, né, de penúria, numa mesma encarnação, mas nós não temos nem ideia do que nós já vivenciamos nas outras encarnações, o que seria muito doloroso para nós, né? Sabermos o que nós já fizemos. Isso traria alguma alegria? Não, pelo contrário, né? Como disse, se nós estamos aqui ainda, é porque boa coisa ainda não somos, né? O êxito e o insucesso são duas taças, guardando elementos diversos, que, contudo, se adaptam às mesmas finalidades sublimes. A ignorância humana, entretanto, encontra no primeiro licor da embriaguez
E no segundo, identifica o fel para a desesperação. Nisto reside o erro profundo, porque o sábio extrairá da alegria e da dor, da fartura ou da escassez, o conteúdo divino. Para nós ainda é difícil, né? A gente tirar, né, do erro, assim como da alegria e da dor, da fartura ou da escassez, o conteúdo divino. É com muito esforço que a gente precisa identificar que esse processo faz parte do nosso amadurecimento espiritual e que lá na frente, aquilo que hoje é tristeza, vai nos trazer a alegria, vai nos trazer o contentamento, vai nos trazer a paz, que nós tanto buscamos e almejamos, né? Nós lembremos, então, de que tudo que se chama infelicidade, segundo as acanhadas vistas humanas, cessa com a vida corporal, né? E encontra na sua compensação a vida futura. Então, tudo isso que a gente ainda busca aqui, né? Que nos traz o êxito, nos traz, às vezes, a evidência, o destaque na sociedade, isso é passageiro, isso não permanece. Mas aquilo sim que eu estou conquistando, que eu estou buscando, e que às vezes ninguém consegue identificar, porque está dentro, isso sim, isso é muito importante, porque isso é algo que ninguém me tira, né? Que é meu, que já é uma conquista pessoal. Segundo a Joana de Ângeles, né? Nessa nossa caminhada aqui na Terra, nós temos duas opções diante do ser, diante de nós. Nós podemos fazer duas escolhas. O mundo, que é uma maravilha, né, gente? O mundo é muito bom. Como ele é bom, atrativo para nós. E a outra é Jesus, que é belo, mas que é difícil, porque a gente tem que abrir mão de muita coisa do mundo para seguir Jesus. E ela vai dizer que o primeiro, que é o mundo, ele nos agrada, né? Porque ele nos distrai, ele é devorador, ele nos envolve, as coisas do mundo nos envolvem. Mas o que acontece? Passa muito rápido. Uma existência é um sopro, né? Quando foi, já passou 100 anos aí. Mas e Jesus, né? Que é a nossa busca de estarmos aqui hoje nessa manhã, nós estamos buscando Jesus. Nós ainda não estamos naquele momento de felicidade. Nós vacilamos entre a felicidade, a infelicidade, a penúria, a abundância. Mas quando nós buscamos Jesus, a abundância se faz para nós. Por quê? O que Jesus faz? Ele nos transforma para melhor. Ele mantém a vida. A gente começa a compreender que a vida não é essa aqui. Que essa aqui é importante. Mas ela é apenas um caminho. Que o nosso caminho é infinito. E também ele permanece conosco. É libertador. Por isso que a gente fala que a doutrina espírita é libertadora. Porque, gente, cada página, né? Cada palestra, cada leitura que a gente faz, aquilo traz para a gente um bem tão grande, acalenta tanto o nosso coração, que certa vez, lá no Garcia, que é a casa que eu trabalho, a gente indicava o Evangelho como doses homeopáticas. Tá doendo demais, está difícil demais. Vamos usar o Evangelho como dose homeopática. Às vezes é de 10 em 10 minutos. Às vezes, aí depois melhora para meia hora. Não é assim a homeopatia? Vai diminuindo as doses. Mas é necessário para nós, né? Então, Jesus é o caminho seguro para nós. E Emmanuel, lá no livro O Consolador, que é um livro maravilhoso, para a gente já ir caminhando para o término da nossa conversa, ele vai fazer uma pergunta, que é a seguinte: a desigualdade verificada entre as classes sociais no usufruto dos bens terrenos perdurará na época do porvir? Quer dizer, a gente vai continuar ainda nessa situação que nós estamos, até quando? Ele vai dizer: a desigualdade social é o mais elevado testemunho da verdade da reencarnação,
mediante a qual cada espírito tem a sua posição definida de regeneração e resgate. Então, nosso processo é esse: regeneração e resgate. Neste caso, consideramos que a pobreza, a miséria, a guerra, a ignorância, como outras calamidades coletivas, são enfermidades do organismo social, devido à situação de prova de quase generalidade dos seus membros. Cessada a causa patogênica com a iluminação espiritual de todos em Jesus Cristo, a moléstia coletiva estará eliminada dos ambientes humanos. Então não tem outro caminho para nós, né? Enquanto nós não compreendermos, não aceitarmos Jesus como o caminho, a verdade, a vida para nós, a dor, o insucesso, as dificuldades vão se aproximar de nós, como um despertar da nossa consciência para que a gente possa seguir. E isso, gente, é amor. Aquilo que a gente vê como dor é amor, porque nós somos ainda crianças espirituais. E se nós não passarmos pelas provas, pelas dificuldades, a gente não acorda, a gente não desperta. Ninguém chegará ao Cristo sem a travessia pelo mundo. E aí, Joana nos aconselha: lapidar as arestas e sublimar os sentimentos, eis como ter êxito diante da vida. Então, a primeira coisa que eu acho, né, que a gente é chamado a atenção é olhar para nós, não olhar para o outro, no sentido de querer a mudança do outro, né? Às vezes a gente fala assim: nossa, fulano está nessa situação porque ele quer, né? Olha só que, né? A gente tem que entender, não por quê, para quê? O que eu posso fazer para ajudar o fulano que está na situação? Me aproximar, falar algo que o erga. E lá no livro Paulo Estevão, no capítulo 9, o prisioneiro do Cristo, tem uma passagem muito bonita que eu trouxe para a gente finalizar a nossa conversa. Para o êxito indispensável dos seus esforços remissores, os discípulos não poderão caminhar no mundo sem as marcas da cruz. Não adianta, né? Nós vamos caminhar aqui no mundo, mas as marcas da cruz, elas são importantes para nós, porque sem elas a gente não consegue avançar. Mas que essas marcas, né, elas possam nos erguer cada vez mais. Que a gente sempre, quando estiver numa situação de penúria, a gente não esqueça que nós não estamos sozinhos. E como é bonito, me lembrei agora, só para finalizar, de uma historinha que o Divaldo contava. Que certa vez chega uma senhora na casa lá, na Mansão do Caminho, e o Divaldo já estava tão cansado, ele já havia assistido várias pessoas naquele dia. E aquela senhora se aproxima dele e fala assim: ô, seu Divaldo, eu vim aqui procurar o senhor, que uma pessoa falou que eu podia vir aqui, que o senhor ia me ajudar. E aí, naquela hora, o Divaldo pensa assim: ah, meu Deus do céu, essa pessoa não podia ter ajudado? Mandou vir aqui, né? E aí a Joana, sempre ali ao lado dele, falou assim: Divaldo, você conhece a história dessa senhora? Aí o Divaldo já, né, fica assim: é uma lavadeira. Essa senhora, ela mora com os 2 netos. As filhas foram embora, deixaram as crianças com ela. E ela lava roupa para fora, para poder sustentar a família. E o que acontece? A conta de luz chegou, ela não tem o dinheiro para pagar. Como que ela vai lavar roupa e passar? E aí, sabe o que aconteceu, Divaldo? Ela fez uma oração profunda do coração, pedindo a Jesus que iluminasse a sua mente para que ela pudesse encontrar, né, um caminho para aquele problema, para aquela penúria que ela estava vivendo ali. E aí, Divaldo,
lá no caderninho de Jesus, estava escrito lá o seu nome. E era o mais próximo dela. E aí encaminharam ela aqui. E aí? Você quer que tire o seu nome lá do caderninho? Então, assim, nós não sabemos. Será que nós já não temos condições de ajudar o próximo de qualquer maneira? Porque a ajuda não é só material, uma oração, né? Um desejo sincero do coração para ajudar aquele que está na penúria. Então, a oração, gente, a gente reforça aqui, né? É o bem maior para nos trazer o equilíbrio, para que a gente consiga discernir o caminho que devemos trilhar. E que Jesus seja sempre essa luz a nos guiar, né? A nos mostrar que cada um de nós é um filho muito amado do Pai. E que mesmo estando, às vezes, numa situação mais delicada, né? Nós não estamos sós. Que Deus, nosso Pai, nos abençoe e nos fortaleça para mais uma semana de caminhada, de gratidão pela oportunidade da vida. Muito obrigada pelo carinho de vocês. Bom dia a todos, né? Quem ainda não tive a oportunidade de cumprimentar, que Jesus permaneça aí abençoando a caminhada da Cristina, né? E nós vamos então agora, já que finalizamos aí falando da oração, né? Fazemos a nossa prece em agradecimento a Jesus, nosso Senhor e Mestre, nosso guia. Agradecê-lo pela manhã, com esse céu tão lindo, essa temperatura que nos convida a ficar juntinhos, esse ar tão puro, que nos alimenta, que nos sustenta. E nesse momento, Senhor, de prece, nós agradecemos pelo auxílio e pelo amparo que recebemos desde o momento que chegamos nesta Tua casa, em que nossos corações são envolvidos nas vibrações mais amorosas, aonde temos a oportunidade de ter em nós renovados a esperança, a resignação, encontrarmos aqui, Senhor, o alívio e principalmente o robustecimento da nossa fé, o fortalecimento dos nossos propósitos, da nossa certeza de que somos filhos de Deus, muito amados e cuidados por Ele em cada instante da nossa vida. Instantes diversos, de alegria, de tristeza, de êxito e de insucessos. É o amor cuidando de cada um de nós. É o Criador sendo solícito com cada criatura. E é por isso, Jesus, que nesse instante nos unimos em propósito e intenção para te dizer do fundo do coração: muito obrigado pela vida e por todo o cuidado. Assim seja.